tudo bem? Estamos começando mais um Movimento Jovem. Olha, hoje nós temos aqui um convidado todo especial que vai tirar muitas dúvidas da gente, vai falar muito sobre fé, vai falar muito sobre ciência, vai falar se pode coabitar juntas, coexistir juntas. Eu tenho a certeza de que vai falar muito forte ao seu coração e vai te ajudar muito também aos debates que podem acontecer pelo caminho. Que Deus possa abençoar ainda mais a sua noite com essa programação e creio que o nosso Deus já está operando e fazendo sinais e prodígios através dessa programação sobre a sua vida, no nome de Jesus. Mas sem mais delongas, eu gostaria de apresentar aqui o nosso convidado. Ele é professor, ele é doutor, não sei nem como é que eu chamo o senhor aqui, doutor, professor Marcos Eberlin. Muito boa noite, muito obrigado pela presença do senhor. Pastor Alan, um imenso privilégio estar aqui falando com essa galera toda sobre a racionalidade da nossa fé. A Bíblia diz que a gente nem deve crer, a gente deve entender pelos fatos que há um Deus, sim, que todas as coisas foram criadas por Ele. Então, um privilégio imenso compartilhar um pouco que eu sei de ciência para que todos estejam prontos a dar a razão da sua esperança. Amém, glória a Deus. Bom, como um bom curioso que sou, já vou perguntar para o senhor. A fé e a ciência, elas podem existir juntas, elas podem coabitar juntas? Pastor Alan, muitos dizem que assim, olha, a gente tem a fé aqui e a ciência do outro lado. São dois ministérios totalmente separados. É pura falácia, enganação, falácia, heresia científica. Esses dois ministérios sempre estiveram, estão e sempre estarão sobrepostos. Não dá para você fazer ciência sem fé. Todo cientista tem fé. Ou ele crê que uma grande explosão há bilhões de anos atrás, no Big Bang, pegou nada para nada, por nada e bum, criou tudo. Tem fé, por exemplo, nas flutuações quânticas. O Sacani, outro dia, num debate, falou assim: eu creio nas flutuações quânticas, olha só, que criaram o universo. Ou ele crê naquela sopa ácida escaldante venenosa que nasceu uma ameba lá por processos naturais, ou ele entende que um grande Deus fez todas as coisas. Eu digo que a gente não tem fé em Deus, a gente entende que Deus fez todas as coisas pelas evidências que estão ao nosso redor. Então, toda ciência é feita com fé, com pressupostos, com paradigmas. E a boa fé e a boa ciência sempre andaram juntas. Deus é o autor e consumador da ciência. Deus criou as principais áreas da ciência através dos seus servos que criam em Deus. Sim. Deus tem guiado a ciência nega Deus, mas ela copia Deus em tudo que ela faz. Ela inventou os aviões? Não, ela copiou os aviões dos pássaros. Eu acho isso fantástico que o senhor está falando, de que a ciência, ela imita Deus. E se a gente parar para pensar realmente em tudo que a gente vê hoje, a ciência, ela tenta debater Deus copiando Deus, né? Sem dúvida, pastor Alan. Você vai numa farmácia, por exemplo, chega lá e fala assim: nossa, obra de cientistas, ciência, ciência, ciência. Deus nem pôs o pezinho nessa porta aqui. Muito pelo contrário. Praticamente todos os remédios lá são cópias da natureza, produtos naturais, inspirados em produtos naturais. Você voa porque a gente copiou o voo dos pássaros. Nós temos os materiais, assim, grafeno, polímeros, a gente copiou. O nylon, a gente copiou das nossas proteínas. Tudo, a ciência nega Deus hoje, não negava antes, mas agora tem um grupo aí que nega Deus, mas a gente imita Deus em tudo que a gente faz. É plágio. Os prêmios Nobel ou Nobel deveriam ser dados àquele que realmente fez todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A Deus. Porque a gente só copia. A gente devia pagar royalties para Deus de tudo que a gente faz. Incrível o senhor falar isso, porque às vezes a gente vê as pessoas duvidando, né, de que Deus ele realmente exista. Porque se Deus existe, por que eu tenho que tomar um remédio? Por que isso, por que aquilo outro? Mas quem foi que teve a capacidade de ensinar alguém para ir lá e analisar aquela doença e fazer, sabe, o remédio para que a pessoa possa utilizar, senão o próprio Deus, né? Diz a palavra que Deus ele dá capacidade aos seus servos. Então, a partir do momento em que a capacidade de Deus ela aparece nas pessoas, elas podem criar coisas como essas, né? Pastor, corretamente. Nós só criamos, só inovamos, só avançamos com a ciência porque fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, com a capacidade que Ele nos deu também de raciocinar, de pensar. Nós só avançamos na ciência porque temos a mente de Deus, a racionalidade de Deus
E como se foi Deus que criou todas as coisas, com racionalidade, com leis, com lógica, e como nós temos a mente de Deus, a gente pode entender o que ele fez. Olha só, Darwin uma vez falou assim: gente, como é que eu posso confiar na minha racionalidade se ela evoluiu de um chimpanzé qualquer que nem muita racionalidade tinha? Ele ficava até com dúvidas sobre a sua racionalidade. Nós não, a gente sabe que nossa mente, a nossa racionalidade, a lógica, é cópia de Deus. Sim. É reflexo da mente de Deus. Portanto, vamos entender o que ele fez. Sim. E ao entendermos o que ele fez, como fomos feitos à sua imagem e semelhança, podemos também criar. Somos seus filhos, somos criação de Deus, mas uma criação especial, com capacidade de raciocinar, de criar, de fazer o que ele fez. Obviamente, ele faz melhor. Mas a gente também, como cientistas, temos dado grandes contribuições à humanidade, minimizando os males da queda, né, pastor? Sim. Acho que essa é a principal função da ciência, minimizar os males da queda. O senhor estava falando aqui nos bastidores, antes de começar o nosso programa, sobre uma questão que, sabe, me saltou aos olhos ali. Eu falei, não, eu vou ter que fazer essa pergunta, porque agora eu, como bom curioso, quero saber. O senhor comentou sobre a questão do dilúvio, se ele foi global ou se ele foi local. Foi global ou foi local? Pastor, olha, eu acho que a Bíblia é clara demais. Ela tem 5 pontos característicos da Bíblia. Ela é clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade final. E o Deus, através dos escritores bíblicos, gastou 4 capítulos da Bíblia para descrever o dilúvio. E quando chega nessa questão, se o dilúvio foi local ou se foi global, a Bíblia é irritantemente consistente e clara. Gente, qualquer um que ler a palavra de Deus, ler o relato bíblico, vai chegar à conclusão óbvia e evidente que o dilúvio foi global, sobre toda a terra, porque a Bíblia fala, cobriu todos os montes, cobriu tudo, matou todos os animais e tal, mandou entrar os pássaros na arca. Pastor, se fosse local, para que pássaro teria que entrar na arca? O relato é extremamente claro, irritantemente claro, porque às vezes você chega no metade da leitura e fala, Senhor, pode parar que eu já entendi que foi o globo todo. Mas ele continua, porque ele sabe que surgiriam, né, alguns hereges modernos que falam assim, não, foi local. Sabe por que eles acham que foi local? Porque eles ficam pensando assim, nossa, veja bem, um evento desse teria que cobrir toda a terra, seria um milagre demais, para alguém que criou tudo. Para Deus. Agora, é só o relato bíblico que é irritantemente consistente com um dilúvio global. Não vai atrás do pessoal que está falando que é local aí não, viu, gente? É global, claro que foi. Não, são as evidências científicas. Pastor, 70% dos continentes estão cobertos por camadas sedimentares. E 95% dos animais nessa camada sedimentar que está cobrindo 75% dos continentes é de animais marinhos. Como é que pode? Tem baleia ali na América do Sul, ali na Argentina, Chile, presas, um monte de baleia presa nos montes. Como é que as baleias chegaram lá? Só se explica toda essa geologia, essa morfologia da Terra com um dilúvio global. Eu tenho palestras sobre o dilúvio e a gente está assim, encharcado de evidências do dilúvio global. E você vê assim, que tem a evidência, tanto é que a arca ela foi parar onde é a Armênia hoje, ali no Monte Ararat. Sim. Você vê então que foi um fluxo, teve uma caminhada, né? Foi, no caso, navegou, ela foi até lá, chegou até o Monte Ararat. Mas a questão maior é, tendo todas essas evidências, tendo todo esse controle que a Bíblia ela faz, toda essa narrativa que a Bíblia ela tem, todas as explicações que a Bíblia dá, ainda existem pessoas que relutam em enxergar a evidência de que foi global. Por que na visão do senhor? Olha, pastor, existe uma forte percepção equivocada de que a ciência naturalista, darwinista, ela venceu. Veja bem, a gente começou achando que a Bíblia tinha razão, mas a ciência mostrou que não. Olha, a gente evoluiu, o Big Bang criou o universo, e seria muito difícil um dilúvio global, porque teria que cobrir todos os montes da Terra. A gente olha os montes hoje, vê os Alpes, o Himalaia, nossa, quanta água!
esses são montes pós-diluvianos, não são montes pré-diluvianos. E a gente ficou com essa impressão tão grande de que a ciência tinha vencido, que a gente pegou a palavra de Deus, sabe o que a gente ficou fazendo? Tentando acomodar agora a ciência de homens, pastor. Deus não fez pronto, a Bíblia fala claramente que ele fez. Não, ele usou a evolução. Salmos 33:9 fala, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Não, Deus usou o Big Bang. Deus fez lenta, devagar e sucessivamente. É o Deus do devagarinho, né? E aí a gente fala assim, não, dilúvio... O pessoal está dizendo aí, gente, que dilúvio global é muita água, seria um evento milagroso demais. Então vamos falar que foi local, porque a gente fica de boa. É tentar ficar de boa com ciência de homens, pastor. A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Defenda a palavra de Deus. Fique com ela, porque você sempre estará do lado da verdade. A única referência de verdade absoluta na Terra é a palavra de Deus. Quem fez compromisso com o dilúvio local, quebrou a cara, pastor. Quem fez compromisso com o universo velho, com as fotos do James Webb, do Hubble, quebrou a cara também, porque as fotos mostraram claramente que aquela boa e velha história das nossas professorinhas da IBD, de que o universo era jovem, a Terra era jovem, que em 6 dias literais Deus tinha criado todas as coisas, está sendo corroborado pelos mais recentes descobertas científicas. Uau. Olha que legal. Uau. Você vê então que as irmãs da escolinha estão mais certas do que muitos cientistas. Pastor, olha só, professorinha da IBD que está me assistindo aí, todas as professorinhas da IBD, cadê a tia Jussa agora? Cadê a tia Jussa aqui? Isso, olha, vocês estavam certas, vocês venceram, o professor Adalto Lourenço venceu. E aqueles eruditos desse século, então todos aqueles cristãos que também fizeram compromisso com a evolução, o Big Bang, com o dilúvio local, quebraram a cara. Vocês estavam certos desde o início. Então, os grandes desse mundo estão se rendendo às professorinhas da IBD. Por quê, pastor? Porque elas beberam da palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca perdeu um embate com a ciência, ela sempre ganhou. Deus nunca perde uma batalha, né? 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 1? Não, a 0. Deixa eu fazer agora uma pergunta em âmbito mais pessoal para o senhor. Por defender essa fé, por defender Deus de modo geral, a criação, tudo aquilo que Deus ele fez, o senhor sofre muitos ataques de pessoas que não concordam com isso, ou que vão para âmbito pessoal, falam, da vida do senhor e não mais da ciência ou não mais da fé que o senhor profere? Obviamente que sim. O que aconteceu com Cristo, pastor? Foi perseguido, foi morto na cruz. Esse mundo, a nossa mensagem é inimiga, é indigesta para o mundo, obviamente. Obviamente, eles vão, na absoluta impossibilidade de contestar as nossas teses, porque são verdadeiras, inclusive recheadas de evidências científicas. Sim. Eles partem por um ataque pessoal. Então, se você entrar na internet, você vai ver o Marcos é isso, o Marcos é aquilo. Outro dia, na Academia Brasileira de Ciências, lançaram um livro, A Evolução é Fato. Ela é um tremendo boato, viu, gente? E falaram assim, o Marcos, explicitamente, falaram sobre mim, falaram, temos que cortar os recursos do Marcos para ele não fazer mais ciência. Olha, o Marcos é isso, é aquilo. Meu Deus, num foi grupo um lá, ataque. Num grupo de acadêmicos que eu faço parte, temos que expulsar o Marcos. Olha isso aqui, isso aqui. Gente, mas olha, o que eu vejo? Eu vejo assim, Paulo disse, né? Quando sou fraco, aí que sou forte. Me acostumei, né, às coisas boas e às coisas ruins. Quando me perseguem, dou glórias a Deus. Eu comentei isso porque eu lembrei, enquanto o senhor falava aí, de a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, vai dizer que aqueles que querem seguir a Cristo piamente serão perseguidos. Ou seja, então o fato de o senhor estar sendo perseguido mostra o tamanho de Cristo na vida do senhor. Mostra a palavra de Deus sendo evidência na vida do senhor. E também uma referência, não só para os cientistas de modo geral, mas para toda essa juventude que está assistindo o programa hoje, as pessoas que estão em casa assistindo hoje, de enxergar que é possível você ter um posicionamento, aquilo que o senhor crê, aquilo Sim. que o senhor vive, colocar em prática, mesmo sofrendo os ataques, porque a verdade ela sempre vai aparecer. E a verdade ela sempre vai produzir o fruto, né?
Pastor, olha, todos os jovens que estão me ouvindo aqui, olha, se você não é perseguido, se você não é atacado, se o professor de biologia não está debatendo com você e o professor de física não está debatendo com você, se você não está confrontando o seu professor, você está falhando como cristão. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é para você estar sempre pronto a dar razão da sua esperança. Você está pronto a realmente combater. E o que acontece, pastor? Nós estamos recheados, abarrotados, afogados, atolados de evidências. Então, você, jovem cristão, tem que partir para o ataque. Não podemos ficar na defesa, pastor. A Bíblia diz que a gente tem que estar pronto a dar a razão da nossa esperança. A fé é o firme fundamento e a gente tem que anunciar esse firme fundamento com bravura, intrepidez. Seja forte, levante-se. Quando o professor fala assim, quem ainda ousa crer em Deus? Você fala, eu, professor. Pior que eu nem creio, professor, eu tenho certeza absoluta que ele existe, porque eu já assisti às palestras do professor Marcos Eberle, do Adalto Lourenço, já quer fazer um debate, professor? Vamos debater aí sobre as fósseis do James Webb, a Eva mitocondrial, o cromossomo Y. É assim que o jovem tem que fazer. E se você não está sendo atacado, tem um problema aí, tá bom? É que a fé não é uma fé verdadeira, já que a Bíblia nos mostra que aquilo que a gente carrega, ela vai produzir. Primeiro, certeza para as pessoas que acreditam como a gente crê e também vamos colocar assim, uma revolução ao nosso redor, das pessoas que não creem como a gente crê e querem calar a nossa voz. Diz a palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 6, na versão da Bíblia Viva, que alguns soldados entraram na casa de Jason, ou dependendo da forma como você lê Jason, né? Talvez no inglês. Eles entraram na casa dele procurando pelos discípulos. E não encontrando os discípulos, levaram o Jason, no caso, até o magistrado. E ali eles começaram a dizer, nós sabemos que esses que viraram o mundo de cabeça para baixo, sim, chegaram nessa cidade. Interessante, E aí o versículo 7 vai dizer assim, anunciando um novo rei chamado Jesus. Ou seja, se a gente não está virando o mundo de cabeça para baixo com a fé que a gente tem, nós estamos então aceitando o que o mundo está oferecendo para a gente. Claro, claro. Então é muito do que você está fazendo. O senhor está virando a ciência de ponta cabeça para provar que a verdade é que eles estavam vivendo de ponta cabeça e a ciência o senhor já colocou no modo natural, no modo geral, né? Pastor, outro dia teve aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina, um evento chamado Legado Cristão. Aí saiu lá um editorial na Folha, no Estadão, foi um desses jornais aí, aqui de São Paulo, dizendo assim, olha que absurdo, cristãos estão se reunindo lá porque eles querem ser líderes, querem liderar a política, a economia, querem... Eu falei, pastor, é outra coisa que o cristão tem que fazer. Nós fomos chamados não só para virar o mundo de cabeça para baixo, mas também para sermos líderes. Luz, a Bíblia diz sal, luz, sal. Como é que você pode ser luz, sal, líder, se você fica escondidinho lá na sua sala, lá no fundinho, não quer nem saber que você é cristão? Você não se expõe, você não tem um canal no YouTube, você não tem um canal no Instagram, você não faz vídeos, você... tá toda a internet aí disponível. Então, jovem, seja sal, seja luz, seja líder. Treine-se, se prepare, estude. Eu sempre chamo os jovens a estudar e não fazer... eu não vou ser influencer, essas coisas. Estude ciência. Eu chamo para estudar ciência dura, viu, pastor? Sim. Química, física, astronomia, matemática, para que você realmente, como também um cientista, influencie a ciência, que a ciência precisa ser resgatada para Deus, que é o seu autor e consumador. Sim. Eu acho esse ponto que o senhor está citando importantíssimo, de modo geral, porque nós temos que estar em todas as esferas daquilo que nós conseguimos enxergar ou ver no mundo. Porque na política, se nós não nos posicionarmos, seremos posicionados. Claro. Ciências, família, se nós não nos posicionarmos em todas as esferas da sociedade, a gente vai ser posicionado. Só que Deus nos chamou para sermos, como o senhor falou, líderes de situações. Só que não adianta dizer, vou ser líder daquilo e não me preparar, como o senhor está dizendo.
Antes de o senhor sentar aqui e ser o entrevistado, o senhor foi aluno. O senhor teve que estudar a ciência, o senhor teve que analisar, o senhor teve que, sabe, ir atrás das provas. Hoje o senhor está sentando aqui para dar o seu posicionamento, mas com base no que o senhor fala, com, sabe, a sabedoria que o senhor foi adquirindo no caminho e a fé que o senhor não abandonou, que o senhor, sabe, manteve. Ou seja, é incrível ver que há um posicionamento, há uma fé e agora o senhor está virando sim o mundo de cabeça para baixo, mas com a posição que o senhor tem e também com a fé que o senhor tem. Então, nós temos a condição de fazer isso acontecer baseado naquilo que a gente carrega. Pastor Alan, inclusive, se você fala, poxa, não, mas eu quero estudar teologia. Ah, tem que estudar teologia? Tá bom, então você vai ter que estudar hebraico, aramaico e grego. Não é assim, pastor? Sim. Vai ter que estudar, porque você vai ter que chegar na fonte primária. Ó, Jesus falava em aramaico, as suas palavras foram escritas em grego, o Velho Testamento está em hebraico. Muitas conexões entre versículos que foram escritos em grego precisam ser feitos com os versículos que estão escritos em hebraico. Sim. Você tem que estudar o hebraico para saber que a palavra Yom no hebraico é um dia literal de 24 horas, não pode ser outra coisa, porque senão vão te enganar, vão dizer que é eras. Sim. Então o cristão foi chamado para estudar, para se preparar, para dar a razão da sua esperança. Pela fé entendemos. Fé pela fé. Eu disse outro dia, pastor, cristão que é chamado a dar a razão da sua esperança não pode citar versículos bíblicos. A Bíblia fala assim, estais sempre prontos a recitar um monte de versículo bíblico quando pedirem a razão da sua esperança. Não, você tem que citar razões, evidências, você tem que saber um pouquinho de química, física, cosmologia, astronomia, tem que ler as reportagens mais recentes. Obviamente você pode rechear com versículos, mas a razão, a base tem que ser conhecimento. O Paulo fez isso. Quando ele esteve falando diante do povo em... Nossa, me fugiu agora aqui. Em Atenas. Os gregos? Sim. Ele começou a falar, e desculpa, fugiu aqui, mas já peguei rapidinho. Quando ele chegou lá na Grécia, ele foi então no anfiteatro e começou a falar sobre a comparação que ele estava fazendo com os deuses gregos. Sim. E estava trazendo a razão para aquilo que ele cria em Deus. Ele conhecia toda a filosofia, toda a cultura grega para poder se posicionar com o Deus desconhecido. Sim. Então a gente tem que estudar, a gente tem que... E o que Paulo fez? Estou anunciando um Deus, um Cristo que ressuscitou, que deu evidências. Jesus se fez homem, ele ressuscitou, fazia os milagres, perguntava para quê? Para que creiam que eu sou Deus, que eu sou o Messias. Não foi, ele transformou água em vinho, andou sobre... Para que Jesus andou sobre as águas, pastor? Para mostrar que ele tinha poder sobre a gravidade, que estabiliza o cosmos. Então o cara é o cara, não? Diz a Bíblia que tudo está na mão. Tudo na mão do Senhor. Sim. Ou seja, a Bíblia fala que as águas estão sobre a mão do Senhor. Então imagina alguém segurar o mundo todo nas mãos. A Bíblia diz que Deus conta todas as estrelas. Imagina. E chama-as pelo seu nome. São mais de 600 sextilhões de estrelas, pastor Alan. Sextilhões. A gente não sabe nem contar quantos sextilhões são, né? E ele chama-as todas pelo seu nome. Para o homem incontável, para Deus não. Então é esse grande Deus que a gente tem que defender com conhecimento, com razão. Por isso que o jovem cristão que está me ouvindo agora, você não foi chamado apenas para ler a palavra de Deus, que você deve fazer, não foi só chamado para saber muitos dos versículos bíblicos de cor e salteado, que você deve saber, mas você foi chamado também para dar a razão da sua esperança. Então estude, faça física, química, tudo é química. Faça biologia, cosmologia, matemática, estude filosofia, que é a mãe da ciência. E se for estudar teologia, que estude decentemente. Estude o hebraico, aramaico, grego. Beba do conhecimento todo que está disponível, para aí sim você vai falar, agora eu vou discutir teologia, porque eu sei, conheço a área que eu estou falando. Sim, tem o domínio da coisa, né? Com autoridade que um cristão tem que ter para falar. Sim, o senhor falou agora há pouco, né? O autor e consumador da nossa fé. Ou seja, se a gente não tiver essa autoridade através daquilo que a gente carrega, não adianta. Então, eu cursar uma teologia só para dizer que tem um diploma,
eu cursar uma sala de aula durante aí 4 anos só para ter ali um papel na parede não mostra a minha fé. Agora, a Bíblia fala que a fé sem obras é uma fé morta. Morta, sim. Então, aquilo que eu faço na sala de aula, eu tenho que traduzir no público, eu tenho que traduzir na rua, eu tenho que traduzir na minha casa, eu tenho que traduzir aonde eu estiver. E o senhor está dizendo algo que o senhor está vivendo, né? Porque o senhor está enfrentando aí, o senhor falou alguns problemas onde o senhor adentra para falar da ciência e também da questão da fé. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o senhor. Dentre tudo isso, qual é a parte mais difícil hoje na ciência global, ou talvez aqui no Brasil, de modo mais local? Pastor Alan, o problema maior da ciência hoje é que ela foi dominada por um grupo. A imensa maioria dos cientistas não é como esse grupo age e fala, mas esse grupo domina a ciência desde de Darwin, Clube X, Huxley, que foi o bulldog de Darwin e tudo mais, começaram a dominar a ciência. E hoje dominam a ciência, esse grupo domina a ciência, domina as disciplinas, as ementas e as academias ao redor do mundo e só ensina evolução, só ensina o Big Bang, só ensina o naturalismo, tirou Deus da ciência. E o que acontece? Os nossos filhos estão entregues a eles, porque de segunda a sexta os filhos estão entregues a eles, nas escolas, nas universidades, estão doutrinando toda uma geração e gerações já que foram doutrinadas no naturalismo. No ateísmo e outros ismos, infelizmente. Então esse eu acho que é o grande problema hoje. A gente tem uma ciência dominada por um grupo que não faz ciência, na realidade, faz um catequismo, faz uma doutrinação dos nossos alunos. Muitas vezes nós estamos pagando para que essa doutrinação ocorra, escolas particulares. Mesmo as escolas públicas, são nosso imposto, nosso recurso que está indo lá. Então, percebeu? Eu acho que essa é a grande luta que nós temos hoje. Entendi. Quebrar esse monopólio. Como é que esse monopólio começou a ser quebrado? Com a internet, com as mídias sociais. Então, o professor lá agora fala lá na aula dele, lá olha assim, Darwin é absoluto, darwinismo e evolução são mais lei do que a lei da gravidade. O menino chega em casa e vê minhas palestras, vê os debates, vê a TDI Brasil, vai nos congressos, nós temos os congressos da TDI Brasil, 18 a 20 de julho, agora esse ano, se inscreva, www.tdibrasil.com, tá? E você vai lá e vê toda essa informação que confronta aquilo que o professor falou em sala de aula. Então começou a cair esse monopólio, felizmente, com a informação livre que nós temos hoje nas mídias sociais, nos debates e tudo mais. E começou a cair também porque muitas escolas, muitos pais não querem mais colocar seus filhos lá, pastor. Sim. Então as escolas confessionais estão crescendo, o homeschooling está crescendo, os pais falam assim, não vou mandar mais meu filho para lá. E é acertado isso. Eu acho que você não pode pagar para alguém te doutrinar teu filho numa teoria equivocada. Sim, graças a Deus que agora temos então essa questão da rede social que dá essa abertura para que a verdade possa ser falada, como ministrada. Estamos fazendo aqui, exato, né, pastor? Graças a Deus por isso. E queria dizer também para o senhor, infelizmente nosso tempo tá quase no fim. Imagina. Mas eu gostaria de, uma próxima, o senhor voltar ou a gente ir lá onde o senhor tem, né? Bora. O senhor tem um projeto aqui no Mackenzie, não é isso? Do ladinho aqui, pastor. Do então, ladinho, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no MacGraph. Tem pesquisas em design inteligente. Então vamos lá e marcar para aprender um pouco mais, porque para mim foi incrível poder receber o senhor aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse suas redes sociais para que o pessoal pudesse entrar em contato, saber um pouco mais também do senhor. O Instagram é @MarcosEberlin. No YouTube você troca? Eberlin Marcos. Se inscreva, curta no meu canal lá. A gente está quase chegando a 100 mil inscritos. Eu não tomava conta muito das minhas conta das redes, mas agora a gente começou, o Gabriel lá está tomando conta, a gente está crescendo. 100 mil, vou ganhar aquela plaquinha, olha pastor, que legal. Glória a Deus.
O alvo é chegar a bater o MrBeast, né? Que tem 350 milhões de seguidores. O alvo é passá-lo. Amém. Tá bom? Amém. Vamos nessa fé. O cristão tem que ter sonhos gigantes, né, pastor? É isso. Se nosso Deus é gigante... Amém. Eu tenho um Facebook também, mas não lembro mais, mas você me encontra lá. Amém. Então, muito obrigado pela presença do senhor, muito obrigado a você de casa que acompanhou a gente aqui. Voltamos no sábado que vem com mais um MJ Oficial, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz. Muito obrigado.